Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, pois vamos começar mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, aqui em Araras pelo NET TV Canal 4, todas as sextas-feiras às 19h30 com o nosso programa inédito. As nossas reprises acontecem aos domingos e terças-feiras também às 19h30 e quarta-feiras e às quartas-feiras às 20 horas. Você pode nos acompanhar também no YouTube, acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade e lá você encontrará este que é o nosso programa de número 106 e todo o restante do nosso trabalho. Esta é uma atividade de extensão promovida entre a Universidade e a Câmara, como foi dito, que tem o propósito de aproximar a Universidade e a Comunidade. Assim começamos. Stefano, tudo bem? Como vai? Tudo bom, Josivaldo? Boa noite. Como vão as coisas, mano? Vão bem, tudo bem. Tranquilo? Faz tempo que a gente não grava junto, né? Pois é. A última vez que eu gravei, você não veio, eu que toquei. Eu sinto saudade quando você não está aqui, porque cada vez que eu faço a abertura eu esqueço de uma coisa. Outro dia eu esqueci de falar boa noite para Renata. Mas é assim mesmo, não se preocupe. Tudo bem? Tudo. E hoje nós temos a grata satisfação de receber a nossa ex-aluna, na verdade aluna da UFSCar, que estuda em Sorocaba, Laís. Laís, tudo bem? Como vai? Tudo bem. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. É bom estar de volta, Araras. Legal, legal. Prazer te revê-la, né? Vamos aos nossos destaques da semana, como fazemos sempre. Comecemos com o Stefano. Muito bem, eu vou fazer um destaque, acho que não teria como não comentar, né? Foi uma tragédia que aconteceu essa semana, num avião que caiu com a delegação inteira do time de futebol da Chapecoense, né? Caiu na Colômbia. Também tinham jornalistas presentes e outras pessoas. Era mais para dar um destaque mesmo, porque acabou tendo uma comoção mundial a respeito do fato. A gente viu, a mídia acabou mostrando jogos de basquete nos Estados Unidos da NBA, projetando o logotipo da Chapecoense na abertura, vários times, vários campeonatos na Europa também fazendo ou prestando as homenagens, bandas de rock também, mas enfim, acaba comovendo, né? Na verdade, sempre a queda de um avião, sempre a tragédia, ela é triste, mas ele acaba comovendo, acaba repercutindo mais porque a gente tinha ali uma delegação inteira de futebol presente. Que tragédia, né? É uma tragédia, né? Que negócio impressionante. Eu fiquei muito chocado. Na terça de manhã, quando eu liguei a TV, ainda começava a sair os primeiros resultados. Quando os nomes e os números iam saindo, eu ia ficando cada vez mais consternado, e os comentaristas também, os locutores, enfim. O país inteiro está muito chocado com tudo que aconteceu e sem precedentes. Já houve outros casos, mas não com um número tão alto. Não da mesma forma, né? Não da mesma forma, com números tão expressivos. E é um sonho de um time pequeno do interior do país, que de repente vira uma tragédia. E alguns nomes muito conhecidos, como é o caso dos Mário Sérgio Pontes de Paiva, né, que foi jogador e era comentarista. Mais de 20 especialistas da imprensa e um número de, se não me engano, 19. Sim. Não, desculpa. O próprio técnico. O próprio técnico, toda a comitiva, a comissão técnica, foram 71 pessoas, se não me engano. É realmente algo impressionante. E uma das coisas que chama a atenção é o fato de, tudo indica que foi pane seca, né? A falta de combustível. Até hoje de manhã estavam confirmando isso. Cogitando essa ideia, né? Cogitando essa possibilidade. Quase confirmando já. Confirmando, né? Porque o voo de 3.000 quilômetros foi feito por uma aeronave que tinha uma autonomia para isso, quer dizer, dando um limite extremo, né? E isso é muito preocupante, porque parece primário na aviação, pelo que tem dito os especialistas, que isso não pode acontecer. Você tem que ter uma sobra expressiva, inclusive, para se locomover para um outro aeroporto, caso aconteça uma situação como foi a da última segunda-feira, segunda para terça-feira. Isso tudo vai ser apurado ainda, vai vir à tona, mas o fato é que o país está de luto
e até o final dessa semana teremos os desdobramentos disso. Vamos ver como é que as coisas vão se comportar aí para frente. Uma preocupação é como é que o time da Chapecoense vai reagir a tudo isso, né? O que vai haver de mobilização, alguns times pelo Brasil já estão se dispondo. Existem duas situações que eles estão pondo. Primeiro, não haver rebaixamento da Chapecoense pelos próximos 3 anos, até que ela possa andar com as próprias pernas. E o segundo, que vários times emprestariam jogadores, né, para que o time da Chapecoense pudesse disputar o campeonato, porque ficou praticamente sem possibilidades. Ontem à noite houve uma homenagem impressionantemente comovente na Colômbia. Eu fiquei impressionado com o povo colombiano. 50 mil pessoas foram ao estádio na hora do jogo, e outros milhares ficaram fora do estádio. Atenção, você que está em casa, se tiver oportunidade de acompanhar na internet, tem o texto mais comovente que eu li sobre o tema foi do time da Colômbia, que disputaria, quando eles pedem que a Chapecoense seja declarada campeã do torneio, né? Dentre outras coisas ditas lá no texto. Para mim, dentre todas as coisas que eu li, esse é o texto mais comovente que eu vi. E o povo colombiano, a manifestação que eles deram ontem no horário do jogo, gritando, como aconteceu em outros estados pelo mundo, né? Sim. Gritando o grito de guerra da Chapecoense, né? Estádios pelo mundo começaram a gritar, e ontem eles gritaram lá também. Muito comovente. É comovente. Vamos lá? Vamos. Nosso próximo destaque não é tão comovente assim, do ponto de vista positivo, negativo sim. É o PIB do trimestre no Brasil, o Produto Interno Bruto Brasileiro do terceiro trimestre de 2016, cravou negativamente 0,8%. É um número terrivelmente ruim para um país que precisa urgentemente começar a sua recuperação. É a 7ª queda consecutiva, né? E de janeiro a setembro já recuou menos 4%, né? Já recuou 4%. É o maior recuo de toda a série histórica, né? Em relação ao mesmo período de 2015. Houve retração em todos os setores. Todos os setores estão contaminados pela crise, portanto. Agropecuária, menos 1,4%. Indústria, menos 1,3%. Serviços, menos 0,6%. O que quer dizer que nós ainda estamos longe de sair do buraco. O que no trimestre anterior parecia que havia algum movimento na direção de que estaríamos em processo inicial de recuperação, em processo embrionário de recuperação. Nós até chegamos a comentar aqui, olha, parece que alguns sinais estão sendo dados nessa direção. Não é verdade, o que quer dizer que a recuperação, no fundo, ela, se começar no trimestre seguinte, deve começar nesse trimestre que nós estamos, mas a recuperação propriamente dita ainda vai demorar, ou seja, não vai ser no início de 2017, no primeiro semestre, fica para o segundo semestre, nas melhores perspectivas de 2017. E um comparativo é o seguinte, dos países que já lançaram o seu PIB do terceiro trimestre, o Brasil é o único que deu negativo. A Espanha, por exemplo, deu 0,7 positivo, todos positivos. Reino Unido 0,5, Estados Unidos 2,4%. O país do Trump está indo bem, obrigado. A zona do euro 0,3%. Estou falando de país rico. Então vamos lá, o México 1% e a Alemanha, outro país rico, 0,2%. Todos positivos, conforme eu já disse. E o nosso caso, 0,8 ponto percentual negativo. E agora, José? E agora? É uma pena. O país do Trump está indo bem. O país do Trump. Eu espero que Temer, continue não. indo bem. Do país do Temer não está indo tão bem. Está Né? temeroso.
Pois é. Existia por parte do governo uma impressão que na hora em que eles assumissem, a própria confiança naturalmente contaminaria o país. E isso por si só alavancaria esse processo inicial. Sinto muito, não deu. E, na verdade, a confiança também não anda desconfiada. Pois é. Isso preocupa muito, porque nós precisamos que esse país reaja nesse momento tão difícil, né? E parece que nós estamos numa cruz de espada, porque não se está vendo isso. Um país com alta capacidade produtiva como o que nós vivemos, vivendo um momento tão delicado. E agora chega de dizer que é internacional, é isso e aquilo. É nós mesmos, nossos problemas são nossos. E ainda essa semana, considerando toda essa crise, nós temos uma taxa de juros muito alta. Né? Taxa de juros no Brasil, quem está nos assistindo em casa sabe os valores, me desculpe a expressão, obscenos das taxas de juros. Essa semana ela caiu, mas caiu 0,25%. Para você que está em casa, sabe o que isso representa para você? Nada, rigorosamente nada. Não vai mudar nada na sua vida, mas sinalizaria para o mercado uma perspectiva de evolução. Né? Mas nós temos uma das taxas de juros, se não a taxa de juros mais alta do mundo, era 14, caiu para 13,75. Poderia ter caído muito mais se o cenário político fosse melhor. Como o cenário político é horroroso, as condições do país não são das melhores como um todo, então a taxa de juros cai muito lentamente. Tudo bem? Tudo bem. Posso falar mais um tostãozinho? Tem um tempo? Por favor, tem uns Antes de começar, um tostãozinho aqui diz respeito às votações na Câmara. Essa semana também teve muitas manifestações frente ao Congresso Nacional. Votações importantes estão acontecendo. Você que está em casa sabe o que é teto do gasto? Já houve 3 votações, 2 na Câmara dos Deputados e uma no Senado essa semana. Tem mais uma votação ainda prevista para esse ano. Eu acho bom todo mundo prestar atenção nisso, porque tem impacto direto na vida das pessoas. Do cidadão mais comum, às autoridades, às universidades, às escolas, todas serão impactadas por essa medida. Não estou dizendo aqui que é bom ou ruim, essa medida ela se não dessa forma, há necessidade sim de se controlar gastos, se não dessa forma. Agora, o resultado disso é altamente controverso, principalmente da forma como está sendo feito. Ninguém pode ficar gastando e gastando ad eterno, sem controle. Ninguém, nem você que está em casa, nem nós, nem ninguém, nem governo, mas a qualidade do gasto é algo que precisa ser pensado, onde investir, escolas, etc. Então, está sendo votado lá e as pessoas precisam acompanhar mais de próximo isso, tá ok? Muito bem. Podemos seguir? Podemos seguir. Vamos para a nossa entrevista da semana. Hoje nós temos o prazer, a grata satisfação de receber aqui a Laís Rodrigues Pereira, ela que é natural de Americana, uma cidade pequena, vizinha a Araras aqui. Pequena não, né? Estou brincando. Quantos mil habitantes tem? Tem 250. Por aí? Bem maior que Araras. Bem maior que Araras. Ela que fez... você fez biologia. Biologia. Aqui na Universidade Federal de São Carlos, Campos Araras. E atualmente faz mestrado em conservação da fauna no nosso campus de Sorocaba. Né? Como chama o nome do curso lá? Chama o nome do programa? Do programa. Conservação da Fauna. É programa de pós-graduação em conservação da fauna. É uma parceria da UFSCar com o Zoológico de São Paulo. Você tinha na minha ficha aqui, cara. Quem que é seu orientador? É o Marcelo Nivert. O Nivert. Inclusive, ele é aqui do campus, né? Ele dá aula para pós em agroecologia. Atualmente ela faz pesquisas sobre a presença, olha que tema interessante, presença de mamíferos em áreas agrícolas, né, como medida de conservação. Ela vem falar para nós hoje sobre
conservação de fauna em áreas agrícolas. O que é, para que as pessoas que estão nos acompanhando, o que é conservação de fauna em área agrícola, Laís, por favor? Bom, Josivaldo, falar de conservação de fauna em área agrícola é primeiramente muito amplo, né? Porque a gente tem aí grupos, né, as espécies, os grupos de animais que estão presentes nessas áreas, e aí a gente começa a pensar, então, o porquê que eles vêm para essas áreas, eles sempre estiveram, né, permeando aí. Não existe aquela questão de conservar a fauna numa bolha, né, onde vai estar lá o habitat intocável com as espécies lá. As espécies estão aqui, né, estão nessa convivência com a gente. Então, além de outras ameaças que ela passa, no ambiente agrícola, ela também enfrenta mais alguns, né, de diversas ordens. Então, se a gente for pensar também nessa questão de quem é que está invadindo aí a área de quem, pensando em área agrícola, a gente está sendo injusto, né, com diversas outras espécies. Então, acho que seria mais do que nossa obrigação pensar sim em estratégias de conservação, visto a quantidade de espécies e de animais que circulam nessas áreas. Entendi. Quando você fala em estratégias de conservação, o que seria isso, né? Nossa, tem tantas, assim. Que bom que tem tantas, né? É porque depende, exatamente, depende qual é a fonte desse problema, né? Qual é a fonte dessa ameaça. No espaço agrícola, a gente tem vários fatores que aumentam essa pressão. Então, o bicho vem lá de uma área devastada, né? Só a agricultura por si só já é uma mudança muito drástica daquele ambiente natural. Então, só aí vai ter espécies que vão conseguir se adaptar, outras não. Então, aí já tem essa divisão. Essas que conseguem vão sofrer nesse espaço diversos tipos de ameaça, né? Outras pressões. O meu trabalho agora, eu fiz um levantamento de mamíferos numa fazenda, né? Em diversas porções. Aqui na região? Lá perto de Sorocaba, em Araçuaíba da Serra. Eu fiz numa fazenda lá, tem bastante, é bem grande, tem mais de 500 hectares, mas a porção que eu amostrei são 50 hectares mais ou menos, de diferentes porções. Então eu peguei a área de um fragmento de Mata Atlântica, pomar, canavial e comparei essas áreas, né? Estou nesse processo de comparação. E além dessa questão, desse manejo, né, como que é feito o manejo nessas áreas, se é convencional, se é um manejo agroecológico, isso vai impactar diretamente essa fauna que está ali, né? Então, eu até falo no meu trabalho, a questão do impacto pelo agrotóxico na fauna nessas áreas é um mal, entre aspas, invisível. A gente não olha para um bicho e vê que ele está intoxicado, vê que ele está contaminado, né? Mas todos nós, a fauna em geral, somos contaminados de alguma forma. E nesses espaços, né, que é o que eu vi no meu trabalho, e foi até impressionante, porque o que a gente achava, né, o que a gente esperava que fosse encontrar mais espécies naquele fragmento de Mata Atlântica, na fazenda, com um rio que tem uma nascente ali, onde a gente achava que ia ter mais espécies, deu igual com uma área de bananal, de canavial, por exemplo. O que eles plantavam nessa fazenda? Desculpa. Perdão. Ou seja, os bichos estão no remanescente de Mata Atlântica, estão na área de regeneração, mas também estão permeando o bananal, o canavial, o pomar, a área de pinos, eles estão por aí. Então, a gente tem que sim estabelecer essas estratégias de conservação, seja o manejo da área, seja identificar o que tipo de conflito social que está acontecendo ali, para se pensar numa solução. Eles estão lá na área agrícola, a gente tem que pensar em conservação para essas áreas também, né? Trazer os proprietários, os agricultores, para o nosso roda da conservação, né? Fazer eles como nosso ajudante nesse processo. Processo educacional. E são as mesmas espécies na área de conservação e as que estão na área agrícola? E na área agrícola? Mais ou menos as mesmas? Algumas espécies, sim. Mas no geral está dividido meio a meio, né? Ficou igual a quantidade de espécies que eu peguei, por exemplo, no canavial e no fragmento de Mata Atlântica. Existem espécies que você Tem identificou... espécie que fica só em área determinada. Por exemplo, o esquilo, né? O Gueringuetos brasiliensis. Eu peguei ele só no Pinos, porque ele tem uma relação com aquele ambiente. Agora tem uma espécie que apareceu em vários lugares, a tugalinha. Então depende muito da espécie. Tá. Mas o que chamou muita atenção registrar nessa área, falando do meu trabalho, da fazenda, foi o tamanduá bandeira, né?
Você encontrou tamanduá-bandeira? Tamanduá-bandeira, assim, nas amostragens derradeiras apareceu ele lá, tanto numa gravação, porque essa amostragem que eu fiz foi por câmera trap, né, que é a armadilha fotográfica. Então ele passou na área em regeneração, que está lá em regeneração natural mesmo, Sim. e passou na área de pomar. Olha o bicho que está passando numa área ali, 50 hectares que eu amostrei, né? E o tamanduá-bandeira é considerado vulnerável, né, na categoria aí de grau de ameaça, que tanto para o estado de São Paulo quanto no Brasil inteiro. Tá. Então, além de 13 espécies, a gente tem o tamanduá-bandeira. A gente tem que pensar em conservação nesse tipo de ambiente. Você falou 13 espécies. 13 espécies. Foi a que você identificou no teu trabalho? De mamíferos só. De mamíferos. De aves também teve, né? Que acaba pegando ali na câmera. Passa em frente à câmera, ela dispara pelo sensor. Então, mas eu considerei só os mamíferos. Quanto tempo você fez? Foram 35 dias. Em que época do 34 ano? dias. Peguei agora em junho e agora final de agosto, setembro. Por que, Então, que foram você alguns escolheu vídeos. essas datas? Então, na verdade, essa ferramenta, né, a armadilha fotográfica, ela é cara, né? E a gente tem no laboratório lá em Sorocaba, a gente tinha mais de 50 delas. Ela é bem cara. Uma hoje custa aí em torno de R$ 1.200. Então, através de um projeto grande, a gente conseguiu esse número expressivo, né? Só que ela era compartilhada. Então, eu tinha que fazer a amostragem no tempo que dava, porque depois entrava outro projeto para usar as E câmeras você e tal. tem informação, não quero criar um problema para a pesquisa, nem achar que tem que ter mais dados, mas você acha que em outras épocas do ano essas espécies pode variar? Esse número de espécies pode variar? Tanto que o legal seria mesmo ter feito a amostragem comparativa, né? Porque daí começa a chover, tem outra... Sim. Começa a esquentar, então vai ter Deve variar. Vai variar a quantidade a frequência. Dessas 13 espécies de mamífero que você encontrou, quais foram as mais, assim, a que mais você viu lá? Que mais apareceu? A mais apareceu? Olha, por exemplo, o tamanduá, ele apareceu só 2 vezes. Só 2. Mas aí a gente pode até discutir a questão de animais que já estão mais adaptados, né? A questão de não ser um animal vulnerável, população baixa. Mas aparecia muito o veado catingueiro, gato do mato, cachorro do mato, graxaim do campo, tatu-galinha, tatu-peba, o gambá de orelha branca. Então, foram várias espécies, assim, para uma área amostrada, se for ver, em pouco tempo, com uma ferramenta e numa área altamente movimentada, né? Tem maquinário lá, o pessoal trabalhando todo dia. E aí, como são mamíferos, né, os nossos mamíferos têm hábitos noturnos, né? A maioria deles. Então, de dia, o que a gente encontra lá é pegada, um vestígio ou outro. Então, à noite, as câmeras fizeram um serviço lá, elas fazem o serviço pelo pesquisador, né? E olha só quantos bichos apareceram. Legal. Nós comentávamos há pouco sobre qualidade de vida desses bichos também. Né? Exatamente. Fala um pouco para nós sobre isso. Porque, assim, quando eu tive essa experiência, né? Na hora que eu contabilizei, né, ver o bicho ali passando na câmera, ver alguns comportamentos dele ali, é muito bacana, né? É a nossa fauna, sabe? É o que a gente tem que preservar. Que lugar mais do mundo sobrou tanta coisa que nem a gente tem? É que a gente ainda não abriu os olhos, né? Politicamente, principalmente, para essa questão. Mas... qual foi a sua pergunta mesmo? Eu acabo pegando outros ganchos aqui. É sobre qualidade de vida. Qualidade. Aí a gente vê tantas espécies assim numa área tão cercada por rodovia ali, por pista, por várias propriedades rurais em volta. Tá, a gente fica feliz, né, de ver tantas espécies assim nesse ambiente. Mas qual é a qualidade de vida que essas espécies estão tendo, né? Então, para o bicho, ele já perdeu o hábito natural dele. Aí, para ele chegar ali, bom sinal que ele não foi morto atropelado antes. Aí ele está nessa área. É uma área que tem que tipo de manejo, especificamente área agrícola? É convencional? Tem a aplicação de pesticida, né, de agrotóxico, enfim, insumos agrícolas? Para nós, teoricamente, existe o período de carência. Né? O bicho não sabe, o bicho está lá. E ele vai se contaminar.
Então, o bicho passa por essas áreas, ou permeando elas mesmo, ou atrás de abrigo, atrás de alimento. Se tem uma fonte de alimento ali fácil, é claro que esse bicho vai se aproveitar, né? Claro, dependendo aí da espécie. Mas, e aí é um alimento contaminado, é uma água contaminada, né? Aqui no Brasil a gente tem um trabalho muito bacana, já desenvolvido há alguns anos, que são com as antas, né? A gente tem uma pesquisadora aqui muito empenhada nisso, que já vem coletando amostras em carcaças de anta que contém concentrações altíssimas de elementos também presentes em pesticidas. Em qual região? De Mato Grosso do Sul, principalmente. Então, por isso que é invisível, né? A gente olha para o bicho e não sabe o que está ali, mas a gente sabe que é uma conta que vai chegar e vai chegar cara. Já chega para a gente, né? O impacto disso para nós já é muito estudado. Muito forte, né? E aí para a fauna também já é. Aí depende de cada grupo, vai ter cada impacto, né? Mas Claro. tem. Outra coisa que nós discutíamos há pouco, acontece comigo, acontece com qualquer pessoa. Quando você se depara com animais, nós teríamos a percepção de que isso é algo positivo, né? Poxa vida, temos então a presença de um veado campeiro, de um cachorro do mato. Que bonitinho, que legal, está aumentando, né? Exato, Fazenda, né? Está aumentando, pois é. Lá na universidade mesmo, nós, de vez em quando, né? Nós nos deparamos com isso, né? E você disse que a coisa não é bem assim, né? Quer dizer, é bom que tenha os bichos. Sim, Só que a gente não tem que parar aí. Sabe? E que tipo de ambiente que esse bicho está tendo? Porque ele já teve que passar por muita coisa, por muita ameaça para estar ali, num ambiente que não é dele, se expondo para tentar sobreviver, né? Sim. De repente ele está em fuga e você, nossa, que legal, o bicho lá, mas ele está desesperado, estressado. Não, morrendo de fome, né? Então a gente tem que, não é porque o bicho está ali que está bom. O que acontece com onças na região do Mato Grosso e Goiás também, né? Entrando nas fazendas de gado. Isso essa é uma outra questão também. Quando é uma área agrícola que tem a criação, né, de bichos assim, se não tem o alimento dela natural nas áreas perto, ela vai ter que buscar um alimento da criação, por exemplo. E aí o impacto nessa área já não é de um elemento químico, de uma contaminação, mas é justamente o conflito com os proprietários, né, vezes com vão os ser seres abatidos, humanos que vão sofrer essa retaliação, justamente. E aí é uma outra veia da conservação, né? Não só... também, né? Conservação, não adianta pensar em conservação a curto prazo. A curto prazo. Conservação é a longo prazo, envolve educação, envolve uma mudança de pensamento entre as gerações para que aquilo realmente mude, né? De retorno, né? Exatamente. E num país como o nosso, que tem uma educação muito irregular, né, muito fragilizada por diversos aspectos, isso torna muito mais difícil fazer chegar essa conscientização, né? Mas uma hora chega, né? Pode ser que... E chega. A gente tem aí exemplos de sucesso, né? Por exemplo, só fazendo uma fala importante aqui, que é assim, muitas vezes os grupos de pesquisa, pesquisadores da área, né, não estão lá vivenciando o problema. Por exemplo, esse abate aí, o cara tem lá, o proprietário tem umas galinhas lá, que às vezes é até a única fonte de renda dele, é aquilo e uma plantação de alguma coisa. Vou dar o exemplo do lobo-guará, passa o lobo-guará, que é um caso de Minas. O lobo-guará está ali, está fácil, é um alimento que ele pode ter, ele preda. Uma galinha a menos ali, para o cidadão, é um impacto na renda dele gigantesca. E aí ele vai, e como que ele pode sanar aquele problema? Ele mata o bicho. Passou ali, ele mata. Agora, adianta a gente chegar lá sem saber dos problemas daquela comunidade. Claro. Tá aqui a lei, tá aqui a multa, é isso que você está devendo, é isso que você tem que fazer, isso aqui não pode, esse aqui é o artigo tal. Sim. Vai lá e cai fora. Vai resolver alguma coisa? Não vai. Então, uma veia muito importante aí da conservação é essa imersão na comunidade. Entende os problemas reais do que estão acontecendo ali e pensa assim,
naquela realidade, o que pode ser feito aqui, porque cada caso é um caso, né? Cada região é um tipo de problema, às vezes é sim intencional, às vezes não é. É uma questão de necessidade básica, que é um problema que a gente às vezes não passa, né? A gente não está vivenciando aquele problema e tem que ir lá conhecer, fazer essa imersão e trabalhar junto com as pessoas. Porque se são as pessoas que degradam e que acabam, querendo ou não, fazendo algum tipo de mal para a fauna, é a gente mesmo que vai conseguir reverter isso e fazer o contrário. Exato. Então, esse trabalho de conscientização e educação com a comunidade que está ali, vivendo aquele conflito, é indispensável. Fundamental, né? Conscientizar para evoluir, né? Aí, esse exemplo do lobo que eu dei agora, o que aconteceu? Há mais de 10 anos, um grupo, aí, uma ONG, juntamente com o ICMBio, eles foram para lá. Qual é o problema aqui? O lobo abate a galinha. Tá. O que a gente pode fazer aqui para resolver isso? Eles tinham a galinha solta. A construção de galinheiro nessas regiões acabou com o problema. Joia. Laís, não temos mais tempo, senão que pena. conversaríamos a gente ficaria aqui um bom tempo, né? Ficou muito legal. Foi um prazer te receber aqui. Boa sorte no seu trabalho. Tá, Eu que agradeço. Obrigado, prazer em revê-la. Prazer é meu. Stefano, foi um prazer estar aqui contigo de novo. Foi um prazer, Josivaldo. Espero nos encontrarmos em breve. Em breve estaremos de volta. Tá, joia. E assim encerramos mais um Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los em breve no nosso próximo programa. Tchau, até mais.